Olá, sejam bem-vindos à nossa web aula 3. Nessa web aula, nós vamos trabalhar os demais Lophotrochozoa, tá? Então, a gente já estudou os Lophotrochozoários do taxon Platyzoa e agora a gente vai ver, então, os outros Lophotrochozoa. Acompanhem comigo, então, aqui nesse cladograma, os grupos que nós vamos estudar. Bom, aqui a gente já estudou todos os Platyzoa, certo? Então, nós vamos agora estudar os Nemertia, Braquiópoda, Forônida, Molusca, Sipúncula e os anelídeos, incluindo os Equiurus. Sendo que, para que a gente possa ver todos esses filos de Lophotrochozoa, nós também vamos dividir essa aula em duas partes, para que ela não fique tão cansativa. Então, na primeira parte, a gente vai trabalhar alguns desses animais e na segunda parte, os demais. Acompanhem comigo, então. Vamos começar a nossa trajetória aqui nos demais Lophotrochozoários, a partir de Nemertia. Bom, Nemertia são animais marinhos, na sua maioria com poucas espécies de água doce, apenas 12 espécies. Eles são predadores em forma de verme e não possuem segmentação. Quanto maior esses animais forem, mais achatados dorsoventralmente eles são. Isso é por causa de regular a área-volume. Então, essa relação área-volume, ela precisa ser regulada nos animais maiores, tendo em vista que os animais maiores não possuem sistema respiratório e as trocas gasosas são feitas por difusão. São animais que podem variar desde 1 centímetro até 54 metros de comprimento. E eles têm uma característica muito interessante, que é o fato de que eles possuem um corpo que ele pode ser muito estendido. Então, ele é um corpo muito... é um animal com um corpo muito flexível, que pode aumentar muito o seu tamanho se ele for esticado. São triblásticos. Existe um debate se eles seriam acelomados ou celomados, mas a maioria dos autores considera esse grupo como celomado. E o celoma estaria associado à região que é chamada de rhincocele, que é uma cavidade que abriga uma probóscide eversível que serve para alimentação nesse animal. O revestimento corporal se dá a partir de um epiderme com células multiciliadas. Esse epiderme ela possui inúmeras microvilosidades para aumentar a superfície de absorção, uma vez que esses animais podem atingir tamanhos bastante elevados e eles são desprovidos de sistema respiratório, sendo as trocas gasosas feitas exclusivamente por difusão. Além disso, eles apresentam células glandulares que produzem um muco pegajoso e tóxico, o que faz com que esses animais sejam impalatáveis, ou seja, eles não têm um gosto bom e não possuem predadores. Apresentam uma musculatura circular, longitudinal e dorsoventral, e além dessas musculaturas, ainda tem uma musculatura helicoidal. Essa musculatura helicoidal permite que o animal possa torcer e enrolar o corpo. E eles também têm uma grande capacidade de extensão, como eu falei. Essa capacidade de extensão vai fazer com que ele consiga chegar num comprimento muito grande. Então, à medida que você vai esticando ele, vai esticando cada vez mais. Ele tem um tegumento bastante flexível. Em termos de fisiologia, a sustentação é apenas pelo esqueleto hidrostático, eles não possuem nenhuma outra estrutura esquelética de suporte. Eles se locomovem por rastejamento, eles utilizam esse muco tóxico que eles secretam para reduzir o atrito com o ambiente e dessa forma eles conseguem se deslocar. E a epiderme possui cílios, então esses cílios, eles auxiliam que o animal se desloque a partir desse muco. E a musculatura que eles possuem providencia um movimento peristáltico que faz com que ele se locomova para frente.
Maioria é carnívora, eles são animais predadores tocaieiros. Eles se escondem para caçar presa, se alimentam de carne, tá? Gostam de carne, presas. Como que eles matam essas presas? Eles têm uma probóscide muito longa e essa probóscide é reversível. Ela fica dentro dessa cavidade que muitos consideram como celoma, que é chamado de rincocele, e ela é expulsa para fora do animal. Algumas probóscides apresentam um estilete, e esse estilete possui uma substância que é venenosa. Então, existem probóscides que são venenosas, probóscides que são penetrantes e probóscides que são pegajosas, que secretam um muco que captura o animal, né? Captura o alimento desse grupo. Eles se alimentam de anelídeos, né, que são minhocas terrestres, os poliquetos, né, minhocas marinhas. Também se alimentam de moluscos, de crustáceos e de nemertinos. Tem um tubo digestivo completo. Então, o tubo digestivo deles começa em boca, passa por uma faringe, um estômago, intestino e depois o ânus. Respiram apenas por difusão, como eu já expliquei, esses animais são desprovidos de sistema respiratório, as trocas são apenas pela epiderme. Lembrando que nos maiores o corpo sofre um achatamento dorsoventral para fazer a acomodação entre a proporção área-volume desse corpo. Além disso, a sua epiderme possui inúmeras microvilosidades, o que promove um aumento da superfície corporal, ampliando essa área para as trocas gasosas. Como sistema circulatório, eles possuem a cavidade interna, que é essa rincocele, e vasos periféricos, que são contráteis. Então, não existe nenhum órgão responsável por bombear o líquido no interior do animal, a não ser a própria parede desses vasos, que apresentam essas células que se contraem, impulsionando o líquido dentro dos vasos para todo o corpo do animal. Bom, em termos de fisiologia, né, como que é a fisiologia desse grupo? Eles fazem a sua excreção e também a osmorregulação através dos protonefrídeos, que são células bulboflama, e que estão restritos à região anterior do corpo. Então, só na porção anterior do corpo desses animais é que vão existir, então, essas estruturas responsáveis por retirar os compostos nitrogenados de dentro do corpo. Os tubos coletores, eles se abrem em nefridióporos que também ficam na região anterior do animal. Tem um sistema nervoso do tipo ganglionar, tá, com um gânglio cerebral, e esse gânglio cerebral, ele é tetralobado, ele é dividido em 4 porções. A partir desses gânglios seguem 2 cordas nervosas longitudinais e ainda nervos acessórios, que vão comunicar essas cordas nervosas com as demais partes do corpo do animal. Como estruturas sensoriais, eles têm ocelos, que são fotosseceptores, percebem então a luz. Também tem células sensoriais, né, na superfície corporal, que podem ser quimiorreceptoras e também mecanorreceptoras, percebendo variações químicas no ambiente, como olfato e paladar, e também mecânicas, né, no caso do tato. Bom, como que eles se reproduzem? Assexuadamente, por esquizogênese, que é uma quebra do corpo em algumas partes, ou seja, uma fragmentação corporal, e essas partes que foram separadas por fragmentação, elas acabam regenerando um novo animal. Ou então sexuada, a maioria é dioico, tem machos e fêmeas, mas existem alguns que são monóicos. A fecundação ocorre externamente, na grande maioria, mas em algumas espécies existe a fecundação interna. Também há desenvolvimento direto, onde não existe uma fase larval, ou indireto. No caso do desenvolvimento indireto, existe então uma larva pilipídio. Acompanhem aqui na figura, nós podemos ver então a região da boca, tá? E a região acima, onde está a probóscide. Essa região onde a probóscide estava é chamada então de rincocele,
Então a probóscide fica retraída dentro dessa rinocele e ela é lançada para fora, tá? Ela é evertida para capturar o animal. Bom, aqui a gente observa então, tá? A reprodução assexuada, né, por fragmentação, e aqui as larvas, né, quando existe a larva com desenvolvimento indireto dentro desses organismos. Só existem duas ordens, né? A ordem, o grupo Anopla e o Xenopla. Os Anopla, não, né? São nemertinos não armados. São os nemertinos que apresentam uma probóscide, tá? Mas essa probóscide, ela não é armada com ganchos. Então, ela não possui esse estilete de perfuração na presa. Ela não é distinta morfologicamente e ela é separada da boca, tá? Então, o poro da probóscide sai numa região diferente da boca. A boca está aqui em 7 e a probóscide é evertida onde está em 5. Então, em 5 é o poro da probóscide, em 7 é a boca. Então, no Anopla, a probóscide não está relacionada com a boca. Já no Xenopla, o poro de abertura, tá, da probóscide, ele coincide com a abertura da boca. E são nemertinos armados. A probóscide, ela é dividida, especializada em 3 regiões, tá? E a boca e o poro são unidos em uma abertura comum. Por que eles são armados? Olha aqui, no final dessa probóscide existe esse arpão, né? Então você tem como se fosse uma lança, é uma arma que é introduzida dentro da presa. E ela não é introduzida uma única vez. Então ele pode lançar essa probóscide várias vezes sobre a presa, golpeando essa presa com esse armamento até que a presa esteja morta. Bom, o outro grupo é o filo Brachiopoda. Brachion significa braço e podos pés, né? Seriam pés, né, nos braços. Esses animais, eles lembram os moluscos, né? Porque eles apresentam conchas, né, valvas calcárias. Só que a posição do corpo do animal e das valvas é completamente diferente do que a gente vê em moluscos bivalves, que são aquelas conchinhas que a gente pega na praia. Eles são exclusivamente marinhos, muito abundantes na plataforma continental, e eles têm 2 valvas calcárias, só que uma valva é a posição dorsal do animal e a outra valva é a posição ventral. A valva ventral, ela é sempre maior que a valva dorsal. São bentônicos, então são animais de fundo, solitários, vivem presos através do pé na superfície e eles são suspensívoros, se alimentam de material orgânico que fica dissolvido na água. São lofoforados, então apresentam aquela coroa de tentáculos, que é o lofóforo, coisa que molusco não tem, né? Celomados, triblásticos, o celomé é do tipo enterocélico, que é uma característica de deuterostômio e não de protostômio. Então isso é muito curioso, porque a gente vê que em protostômios, geralmente você tem um celoma do tipo esquizocélico, que é aquele celoma que surge por cavitações no tecido mesodérmico, e no caso dos Brachiopoda, ainda que eles sejam protostomados, eles apresentam o celoma enterocélico, que surge através de uma evaginação do intestino primitivo, que é o arquêntero, o que faz com que eles fujam do padrão do que é considerado protostômio e deuterostômio. A concha é bivalve, então formada por 2 porções, e ela encerra todo o corpo do animal. Eles possuem lobos do manto, né? Então a epiderme se projeta para fora, como acontece em bivalve, provavelmente por uma convergência adaptativa, né? Então há coisas que não se relacionam diretamente, mas que são assim devido à fisiologia, à funcionalidade, à morfologia do grupo. A válvula ventral, como eu falei, é sempre maior que a dorsal.
Muitos animais são capazes de se fixar no ambiente, então, através do pé, né, que é chamado de pedículo. Eles possuem como revestimento corporal, então, essa projeção da epiderme, que é o manto, e esse manto que é responsável por secretar concha. Então, o manto secreta essa concha, e essa concha sofre uma impregnação de carbonato de cálcio, por isso que ela fica uma estrutura calcificada. A camada interna da concha, ela é biomineralizada, e a camada externa, ela é proteica, e forma o perióstraco. Eles têm uma musculatura complexa, principalmente relacionada com o fechamento e abertura da concha, né? Então, para adução e abdução dessas valvas. Se sustentam tanto pelo esqueleto hidrostático quanto pela concha. Como são suspensívoros, né? Eles têm lofóforo, eles se nutrem de fitoplâncton. Esse lofóforo é bem grande e é circular, fica ao redor da boca. E ele é estendido anteriormente como se fossem 2 braços, chamados de bráquios. Tem um tubo digestivo completo ou incompleto, dependendo da espécie, e ele pode ser em formato de U. Trocas gasosas se dão através de difusão pelo lofóforo, pelo manto, tá? E pelo líquido celômico. Sistema circulatório é aberto, apresentam um coração, o sangue é incolor e apresentam vasos muito rudimentares. A excreção se dá por difusão, tanto através do lofóforo quanto através do manto. O sistema nervoso é apenas um anel nervoso ao redor do esôfago, tem um gânglio dorsal acima do esôfago menor e um ventral abaixo do esôfago que é maior. Desses gânglios partem então os nervos que ligam os gânglios ao lofóforo, ao manto e à musculatura. Eles possuem cerdas no manto e também estatocistos como estruturas sensoriais. Reproduzem-se sexuadamente, a grande maioria é dioica, portanto tem macho e tem fêmea. A fecundação pode ser tanto externa quanto interna. São animais ovíparos ou vivíparos e tem um desenvolvimento direto ou indireto. Aqui a gente observa então, né, a morfologia de um braquiópoda, onde a gente pode perceber, né, que essa válvula ventral ela é bem maior do que a válvula dorsal. Então ela é sempre maior, ela encerra todo o corpo do animal, como eu falei, e ela se une ao substrato através desse pedículo. Existem 2 classes, a classe inarticulata, onde as válvulas são fechadas por ação direta, e a classe articulada, tá? Onde você tem uma charneira que auxilia no fechamento dessas conchas. Então aqui a gente observa, né, um exemplo então, né, que é a lígula. E aqui a gente vê então o pedículo e a válvula encerrando todo o animal. Aqui o lofóforo muito grande, bem desenvolvido, que serve de estrutura alimentar. Os forônidos. Forônidos são animais exclusivamente marinhos, tubícolas que vivem enterrados na areia ou aderidos a alguns objetos. São vermiformes, também bentônicos, fixos, tá? E encontrados em águas rasas da plataforma continental. Se alimentam através do lofóforo, tem 3 folhetos germinativos, são triblásticos. O celoma ele é dividido em 3 regiões, portanto é um celoma tripártide. São enterocélicos, assim como os braquiópoda, uma característica que não é típica então de protostômios, e tem simetria bilateral. Podem ser tubículas, então como a gente observa aqui nesse Phoroniopsis viridis, a gente pode ver que eles estão dentro de um tubo. Então eles secretam esse tubo para que eles possam se abrigar, tá? Distingue-se 2 extremidades, que é a extremidade lofoforal, que contém o lofóforo, aqui contém o lofóforo, e a extremidade que contém o trato digestivo, que é chamado de extremidade gástrica. Se fixam no substrato por meio de um pedículo também. Tem uma epiderme celular com cutícula fina, e a epiderme do lofóforo ela é ciliada. Bom,
Eles se sustentam pelo esqueleto hidrostático e nos tubículas também pelo tubo. São suspensívoros, o tubo digestivo é sempre em forma de U e é completo, terminando em ânus. Trocas gasosas ocorrem por difusão no lofóforo e o oxigênio ele é carreado, então, pela hemoglobina, que é um pigmento respiratório que carrega o oxigênio entre moléculas de ferro. O sistema circulatório é fechado, com 2 vasos longitudinais. Tem um par de metanefrídeos, que são um pouco mais estruturados do que os protonefrídeos, para liberação dos compostos nitrogenados, e um sistema nervoso difuso e epidérmico, então fica logo abaixo da epiderme. A reprodução assexuada, ela se dá por fissão transversal ou brotamento, mas também ela pode se dar por autotomia. Como que é isso? O animal se automutila, então ele sofre uma mutilação na região do lofóforo, e a partir dessa mutilação, ele regenera todo o animal. Então você tem uma grande capacidade de proliferação celular e de regeneração. Porque a partir de uma única parte do lofóforo, você consegue reconstituir um animal inteiro. Óbvio que esse tipo de reprodução é clonal. Então, você vai ter um animal idêntico geneticamente ao lofóforo, na verdade, que o originou, tá? Então, eles têm uma ampla capacidade de fazer a regeneração de partes perdidas do corpo. E existe também a reprodução sexuada, onde há organismos que são dioicos ou monóicos. A fecundação pode ser tanto externa quanto interna, dependendo da espécie. E o desenvolvimento é sempre indireto, através de uma larva que é chamada de larva actinotroca. Aqui a gente observa na imagem alguns foronídeos, tá? Então a gente consegue ver o lofóforo, né, bem desenvolvido nesse grupo, esse lofóforo tipicamente em espiral, característica de foronídeos, tá? Bom, pessoal, são animais muito bonitos, eles vivem enterrados, né? Muitos são tubícolas ou ficam presos no sedimento, e a única forma deles se alimentarem é através dessa estrutura cheia de tentáculos e cílios para a captura do alimento. Por hoje é só, a gente termina então a primeira parte dessa aula, e na próxima web aula, ainda 3, parte 2, a gente vai continuar com os demais lofotrocozoários. Um grande abraço a todos.